Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos começando hoje o nosso programa piloto, o nosso canal Esquina 93. E para mim é muito especial porque eu vou apresentar para vocês o Sérgio Bronze. Conheci ele também através de um podcast como aqui, é o canal podcast, mas a gente define o que é isso aqui, né? Mas eu achei muito interessante o conhecimento do Sérgio, e eu acho que é um desperdício ficar só nas aulas ali. Então eu propus para ele para a gente fazer aqui um canal no YouTube, esse canal aqui ou no Spotify. Vamos ver para onde vai isso aí aqui ainda, porque vai ser o nosso piloto. E é isso. Então vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, boa tarde, Sérgio, tudo bom? Boa tarde, Ariana. Boa tarde. Só você mesmo, para me tirar do meu lugar de conforto, só você. Então. Mas é isso, né? A gente tem que dar um chacoalhão, né? Muita Então, gente já me chacoalhou e eu nunca fui, né? então eu fui uma privilegiada. Que bom. Vamos ver. Vamos ver onde isso vai dar, né? Sem pretensões, sem maiores pretensões. O importante é que esse bate-papo, esse momento, né, que a gente gostaria de compartilhar com você que está assistindo a gente aqui também. Então, me conte pra galera quem que é o Sérgio Bronze. Bem, o Sérgio Bronze é uma pessoa que há 33 anos atrás encontrou Telemann, né? Encontrei Telemann por um desses acidentes do destino, ou das encarnações, e de lá para cá eu transformei Telemann na minha vida, né? Eu sou um membro da A, né? Desde antes, inclusive, de assinar um juramento para A, né? Na verdade, esse meu caminho que começou lá em 1992, mas na verdade começou um ano antes, em abril de 91, né? Em 92, em junho, eu conheci Telemann, né? Por um desses acidentes da vida, né? Eu acho que tinha chegado minha hora, eu estava realmente maduro para um caminho espiritual. E de lá para cá eu tenho me dedicado, né, a estudar, a entender, a praticar Telemann, né? Eu nunca me deixei levar muito pela fama que o Crowley tinha, né? Na época não tinha internet, e tudo que você sabia era através de livros ou através de pessoas, né? E como até hoje as pessoas falam mal do Crowley, né? Chamam eles mago negro, um monte de coisas desse, o pior homem do mundo, enfim. Tem várias pessoas que são piores homens do mundo, mas enfim, né? O Crowley seria apenas mais um, né? Mas eu nunca me deixei levar muito para o negócio da fama. O meu negócio era conhecer. Quando comecei a ler sobre Telemann, aquilo entrou na minha vida, né? Entrou na minha raiz. Até mesmo porque um ano antes eu já tinha tido uma experiência muito profunda, que eu não sabia nem o que era, na verdade, né? E aí então passei com a Telemann e... Só um minutinho. Mata o cachorro. Olha isso. Mas depois a gente edita esse pedaço, pode deixar. Bom, tá tranquilo. Mas aí interessante, porque... deixa o cachorro. Peraí, só um minutinho. Então... Tá, pronto. Eu acho que você vai ter que matar esse cachorro. A gente vai dar um jeito. Enfim. Eu tive uma experiência em 91, 92 eu conheci Telemann, né? Na verdade, o meu interesse por magia, quando eu conheci Telemann, tinha esfriado completamente, né? Na verdade, a minha caminhada começou bem antes, eu comecei dentro do Zen Budismo, né? Praticava um monte de coisas que depois em Telemann eu dei continuidade, com meditação, as práticas, né, de Raja Yoga, aquela coisa toda, né? E depois foi só dar continuidade em Telemann e eu sabia que Telemann fazia parte da minha vida, né? Eu já estou nisso então já há 33 anos, né? E esse é o Sérgio, é um cara que
disciplinado em relação a Telema, pelo menos. Do resto da minha vida não sou muito disciplinado, não. Mas em Telema eu sou. Né? E Telema é minha vida. Né? É basicamente isso. E para poder entender Telema, eu tive que aprender um monte de outras coisas. Né? Eu me lembro que quando eu conheci Telema, eu era um cara completamente arredio ao cristianismo, por exemplo. Né? E já tinha me tornado também meio arredio ao budismo, né? Que são religiões do Velho Éon, né? Enfim. Mas eu nem sabia disso na época. Né? E depois eu tive que voltar a estudar tudo isso. Né? E eu acho que nesse canal que a gente está se propondo a fazer, eu me proponho a compartilhar um pouco do que eu aprendi, um pouco da minha vivência dentro desse caminho que é fantástico. Né? Só para você ter uma ideia, Ariana, eu, desde que aprendi a ler e a escrever, isso lá com 7 anos de idade, eu sou totalmente fascinado por alquimia. Totalmente fascinado por alquimia. A alquimia, é claro que na juventude isso desapareceu um pouco, mas depois com o Telema, então isso voltou tudo. Eu acho a alquimia, eu acho uma das coisas assim mais interessantes. Né? E além da alquimia, e além da alquimia, quais são os outros saberes que alguém que quer se dedicar assim em Telema precisa pelo menos ter uma noção? Bem, tem que conhecer profundamente, não é apenas ter uma noção. Ah, tá. A gente tem que ter uma profunda noção de Cabala e Tarô. As pessoas subestimam muito o Tarô, muito, mas muito mesmo, muito. Né? As pessoas colocam o Tarô como se fosse um mero oráculo. Né? As pessoas pegam a Cabala e falam, isso aqui é a Cabala judaica, isso aqui é a Cabala cristã, isso aqui é a Cabala sei lá do quê. Para mim, Cabala é Cabala. Ou você entende Cabala ou você não entende Cabala. Né? Então, é fundamental o conhecimento de Tarô e Cabala. Essas duas ciências são fundamentais. Né? Até mesmo porque elas, de uma certa maneira, elas se desenvolveram paralelamente. Né? Alquimia, né? Eu acho que a alquimia não é um sistema, mas a alquimia é um conjunto de ideias, de pensamentos que você pode encaixar no que você quiser. Né? Você pode pegar todos aqueles conceitos alquímicos e dar a eles o que você quiser. Você pode pensá-los a nível de medicina, que seria a tua área. Né? Você pode pensar isso a nível de misticismo, a nível de magia. Né? Alquimia, eu acho que é algo que te força a raciocinar. Alquimia. Né? Que mais? Astrologia, eu não conheço muito de astrologia, apesar de saber que a astrologia é interessante, mas eu nunca me interessei por astrologia, né? Curiosamente. Né? Eu nunca tive muito desejo de aprender a astrologia, apesar que no tarô você precisa conhecer a astrologia, né? Apesar que na Cabala você tem que ter uma noção de astrologia, se bem que, enfim, isso a gente usa mais dentro do tarô do que outra coisa qualquer. Que mais? Religiões. Eu acho que se você não entende a raiz das religiões, a base filosófica de cada religião, você não consegue entender Telema. Você não consegue entender de onde que Telema veio. E, consequentemente, história. Né? Consequentemente, história. Um pequeno exemplo. Se você não conhece o zoroatrismo, que é uma religião extremamente importante, talvez seja a primeira grande religião de revelação que a gente tenha na história da humanidade. Né? Você não consegue entender o judaísmo, você não consegue entender o cristianismo, nem o islamismo. Né? São 3 religiões que se derivam do zoroatrismo. História, que é uma coisa que eu sou fascinado por história, eu adoro história desde também que eu era criança. Né? Alquimia e história são 2 coisas que me acompanharam ao longo da minha vida, né? E que depois, quando eu entrei em Telema, tudo isso me serviu como uma base de conhecimento. O que mais? Eu não saberia te dizer assim de antemão. Oi? Mitologias também, né? Mitologia, claro. Mitologia. Então, na área da história, que é um estudo assim acho que do aprofundamento humano, do entendimento das coisas, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Interessante. E por gostar muito de história,
né? Eu procurei entender a Cabala, como a Cabala e o Tarô se desenvolveram, como ele pega a alquimia no meio, o movimento Rosa Cruz, essa história toda, enfim, né? Uhum. Eu acho que todo esse tipo de conhecimento, nada deve ser deixado de fora, nada, nada, nada. Uma coisa que a gente aprende no Arcano 14 do Tarô, né, que é uma coisa que a gente gosta, né, Sim. que é na carta da arte, principalmente no Tarô do Crowley, nos outros tarôs isso fica um pouco meio que apagado. No Tarô do Crowley, o Arcano 14 ele nos fala uma coisa muito importante, que se você está num caminho de iniciação, você tem que conhecer todas as artes e ciências humanas. Você não precisa ser especialista nelas, mas você precisa conhecer a base delas. Você precisa conseguir fazer o link entre a tua experiência, né, e todas essas artes e ciências, porque todas elas vieram de um único lugar, que é da magia. A Sim. magia é a mãe de todas as artes e ciências humanas. Eu E não falo que a magia é a ciência ainda não condensada da forma como a gente entende hoje, né? Porque. a magia, ela é a noção que as pessoas têm de magia é alguma coisa meio mirabolante. Sim. Hollywoodiana, né? Hollywoodiana, sabe? De você com uma varinha fazendo coisas aparecerem, invocar espíritos, coisas assim. Não, a magia é um processo totalmente interno. Uhum. Totalmente interno. No outro dia me perguntaram se espiritualidade está relacionado com a parte mais psicológica. Espiritualidade é psicológico. Ela muda a nossa psique, ela muda a nossa percepção da nossa realidade. Sem dúvida. A iniciação, né? Eu quando falar de iniciação estou falando de magia, estou juntando misticismo também no meio disso aqui, né? São duas coisas bem diferentes, magia e misticismo. Uhum. Mas a iniciação, ela não te faz uma pessoa melhor. Essa história que a pessoa acha, eu vou me envolver com a espiritualidade para me tornar um ser humano evoluído, melhor, isso é bobagem. Uhum. Isso é bobagem. A espiritualidade apenas vai exacerbar aquilo que você já é. Hum. Aquilo que você já traz em si. Né? Interessante. Nós somos frutos de duas coisas na vida. Nós somos frutos da árvore da vida da qual nós nascemos e da esfera pertencente a essa árvore da vida. Primeira Uhum. coisa. E depois o meio social em que nós somos criados. Sim. Então o ser humano ele é fruto dessas duas coisas. E não adianta você querer ser diferente da árvore a qual você nasceu. Né? A gente vai Uhum. poder discutir sobre isso. Talvez, não sei se nesse podcast, mas nos próximos nós vamos discutir sobre isso. Sim. Né? Nós temos dentro da Cabala 4 grandes árvores da vida. Né? Essas árvores da vida não tem nada de arcangélica, nada dessa bobagem que ninguém fala por aí. Essas coisas são muito bonitinhas para quem está começando. Tá? Então nós temos 4 grandes árvores da vida. Né? Assim como nós temos no Enoquiano 4 grandes tabelas elementares. Essas Uhum. tabelas elementares enoquianas e essas árvores da vida da Cabala, elas são correlatas. Né? Uhum. Isso é muito interessante, a gente pode até se aprofundar isso mais tarde. Mas nós somos frutos dessa árvore da vida a qual nós nascemos. Né? E da Uhum. esfera desta árvore da vida. Muito bom. Né? Então a nossa natureza ela é assim, dessa maneira, e o meio social. Né? E o Sim. meio social em que você nasceu. Né? Ou seja, não E adianta você também querer não é ser por diferente. acaso, né? Oi? E também não é por E também acaso. não é por acaso. Também não é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Não. Nada é por acaso. Né? Não é por E acaso que nós estamos hoje aqui. sem Não é por dúvida. acaso. E me fala um pouquinho, assim, para a galera entender, né? O porquê Esquina 93? Primeiro que esquina, quando eu vim morar em Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, quando eu vim morar em Petrópolis eu conheci um cara chamado Marcos Brito, um grande amigo. E ele tinha um blog na época, isso em 2002, 2003, acho que 2002. Ele tinha um blog chamado Esquina do Inferno, e o blog dele era muito bom, tinha artigos muito legais, muito legais. Né? E a gente se reunia, numa esquina que a gente chamava de Esquina do Inferno, que era uma esquina é, numa praça, né? Na frente de um bar, de um boteco, né?
enfim, você tinha todos os tipos de pessoas ali. E a gente chamava aquilo lá de esquina do inferno. Né? E 93, né, 93 é que está relacionado com Telemann, é a gemátria de Telemann, de ágape, do amor, essa coisa toda. Né? Então a gente resolveu pegar o Esquina 93, né? Até mesmo para fazer uma homenagem ao Marcos, inclusive, né? Eu gosto muito dele, gosto muito dele. Onde que quase que tudo começou, né? Na sua vida em Telemann, né? A minha vida em Telemann começou um pouquinho antes, né? Enfim, mas a gente depois pode falar disso, porque depois que eu conheci Telemann, né? Eu conheci Telemann e entrei na Sociedade Nouveau, né? Na época, quem comandava a Sociedade Nouveau era o senhor Euclides Lacerda de Almeida. Depois eu me afastei, né? Eu e um grande amigo, que infelizmente já faleceu, que é o Cláudio Breslauer, ele teve a ideia de fazer a Fundação John Dee. Não me pergunte por que ele veio com a ideia da Fundação John Dee. Né? Talvez porque na época a gente estava começando a ler Enochiano, essa coisa assim. Mas aí a gente viu o seguinte, a Fundação John Dee, sei lá, é meio estranho, né? E aí a gente resolveu fazer Instituto Aleister Crowley. Muito né? bom. E quando nós bolamos o Instituto Aleister Crowley, era com a ideia não de fazer uma ordem. Nós nunca tivemos ideia de fazer uma ordem. Né? Tanto para mim quanto para ele, pertencer a já bastava, já era o suficiente em nossas vidas. Né? A gente não queria mais dor de cabeça com nada mais que não fosse a própria A, que já dá muita dor de cabeça, muito trabalho, requer muita disciplina, muita dedicação. Né? A não é brincadeira. Né? E a gente resolveu fazer o Instituto para ser o quê? Para fomentar grupos de estudos de Telemann. Eu acho que uma coisa que falta muito é as pessoas realmente estudarem Telemann. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Eu dou um curso de Telemann. Né? E nesse curso de Telemann nós estudamos o livro da lei. Sim. As pessoas falam, isso é o foco de pestilência. Não, porra. Você tem que estudar. Você tem que estudar o livro da lei baseado nos comentários do profeta. Pronto, acabou. Inclusive, para quem quiser, vai ficar na descrição depois os contatos do Sérgio, para quem tiver interesse em estudar profundamente todos esses assuntos que ele está falando, né? E o Sérgio dá aula, inclusive, ainda no Instituto Aleister Crowley. Isso. Né? Que é o seu instituto, né? Atualmente. Na verdade, o instituto era do Cláudio, a ideia foi dele, né? Eu apenas, né? Falei, tá dando continuidade ao trabalho. Continuidade, o Cláudio ele foi além de ser um grande irmão, né? Ele foi um grande amigo, uma pessoa que eu amo ele até hoje, profundamente. Muito bom. É engraçado, muito do que eu aprendi em Telemann eu aprendi com ele. Olha que bacana. E ele era meu aluno, nossa, coisa meio boba, né? Aluno de instrutor, essa bobagem. Enfim, todo mundo aprende com todo mundo, né? Isso faz parte da vida. Inclusive, né, quem são os adorantes e quem são os adorados, né? Que até a própria Telemann fala isso, não existe essa distinção, né? Aqui todo mundo aprende com todo mundo. Aqui não é à toa que a A é uma fraternidade, né? Em fraternidade todos somos iguais, todos somos irmãos e irmãs. Né? Todo mundo é todo mundo. E vamos para o assunto, então, de hoje, que já vamos começar logo assim. Eu quero saber, Sérgio, sobre sistema enoquiano. Putz, começou pesado, menina. Uai. Se é para começar, vamos começar bem, né? O que você me fala sobre o sistema enoquiano, que você comentou aí do John Dee? O que esse cara tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Sistema enoquiano. Talvez a tua pergunta devesse ser: por que nós recebemos o sistema enoquiano? Tão boa. Por que nos foi dado o sistema enoquiano? Bem, a gente tem que entender historicamente aquele momento. Você está por volta do século XIV, 1300 e pouco. Por volta do século anterior, você já tem um desenvolvimento da Cabala. O que você tem que entender é que existiu no espaço de 300 anos, aproximadamente, nós tivemos uma confluência de sistemas iniciáticos
que é a base de tudo que nós estudamos hoje em dia. Por Tudo exemplo, nesse mesmo período. é. Se bem que você já tinha sistemas que já estavam sendo desenvolvidos há mais tempo. Por exemplo, a Cabala. Né? Diz que a Cabala começou a ser delineada desde o segundo templo de Salomão, aquela história toda. Bem, a Cabala se torna, por exemplo, então vamos começar. Nós temos por volta do século 13, 14, aquilo que nós chamamos hoje em dia de Cabala. Né? Dentro dessa estrutura de árvore da vida, de esferas, essas coisas todas. Né? Paralelo a isso, você tem um desenvolvimento do próprio tarô, que é uma outra história completamente mirabolante. Sim. Bem, então nós tivemos Cabala e tarô sendo desenvolvido nesse período, século XIV, século XIII. Logo depois, nós temos, nesse mesmo período que já é o Renascimento, que já entra a época do Renascimento, você tem uma redescoberta da alquimia, que é uma coisa assim também fantástica, o pensamento alquímico, né? O que está por detrás do pensamento alquímico. Então você tem o quê? Você tem Cabala, tarô e alquimia sendo desenvolvido numa época extremamente conturbada para a Igreja Católica, por exemplo, né? Sim. Onde nós temos o quê? A Reforma Protestante. Nossa, no meio de tudo A isso. Reforma Protestante, olha só que coisa interessante. A Reforma Protestante, cara, ela veio para tentar dar um direcionamento cristão ao cristianismo. Ou seja, todo aquele movimento que não deu em nada, que veio de Lutero, Calvino e tantos outros, né? Esse movimento protestante de reforma religiosa, ela veio para tentar direcionar o cristianismo. Fracassou. Aquilo, eles deram com os burros na água. Né? O protestantismo acabou se tornando pior do que foi o cristianismo. Né? Depois você tem o quê? Nesse mesmo período, você tem uma outra coisa acontecendo, que é o surgimento do movimento Rosa Cruz. O movimento Rosa Cruz, ela tentou falar o seguinte, bem, tentamos a reforma, porque o movimento Rosa Cruz surge no norte da Europa, na Alemanha, aonde surgiu a reforma. Tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. Cabala, tarô e alquimia. Tudo isso surge aonde? No sul da Alemanha e norte da Itália. Tudo isso surge ali, naquele miolinho ali. Né? Tarô, cabala, alquimia, aquilo tudo. Né? Depois você tem a reforma protestante. E depois você tem o quê? O movimento Rosa Cruz. No embojo disso tudo, dois malucos, se é que a gente pode chamar assim, que é o John Dee e Edward Kelly, eles resolvem descobrir como que o universo funciona. Eu estou usando esse termo, mas não é bem isso. E eles então resolvem o quê? Eles resolvem invocar os anjos de Deus, para eles poderem entender os mistérios da criação. Para eles poderem, porque o John Dee ele era um cristão fervoroso. Né? As pessoas falam que se o John Dee tivesse aceitado o sistema, o próprio Crowley fala isso, se o John Dee tivesse aceitado aquilo que os anjos estavam dizendo a ele, que ele teria adiantado o novo éon em 300 anos. Isso é mentira. Isso é uma bobagem que se fala. Porque nem o John Dee, nem o Kelly, eles eram pessoas para receber o livro da lei, por exemplo. Sim. Eles não eram pessoas para isso. Eu acho que também não era nem a época, certo? Não era a época. Não era a época, você não tinha os fundamentos. Né? Por exemplo, o tarô, que é extremamente importante, né? O tarô está diretamente relacionado com as fórmulas do atual éon. Sim. Não é à toa que no livro da lei, né? Do Nietzsche, o que Nietzsche fala? Né? Que todas essas velhas letras do meu livro estão corretas, mas Tizade não é estrela. Porra, mas aonde é que está isso? Onde é que está a estrela? Onde é que está Tizade? Não está na Cabala? Não está no tarô? Pois é, mas é no Nietzsche que está falando. Sim. Né? Bem, depois a gente pode até discutir futuramente quem é Nietzsche, Hadid, Arco-Íris, toda essa história que é extremamente importante da gente entender isso. Para a gente poder entender
realmente as bases de Telemann, o que é Telemann de verdade. Sim. Né? Bem, temos muito assunto, hein? Muito assunto. A gente tem muito assunto. Bem, o que você tem então? Você tem o recebimento do sistema enoquiano, que não se chamava sistema enoquiano. Não se chamava. Enoquiano foi dado posteriormente. O John Dee não chamava de sistema enoquiano. Né? Nem os anjos chamavam de sistema enoquiano. Né? Eles chamavam de Liber Logar, né? Ou Logaet, como as pessoas chamam, mas a maneira correta é Liber Logar, que é o livro principal do sistema enoquiano, né? Onde você tem as invocações dos Etios. O que você estava tendo nesse período? A formação de uma base que daria futuramente as bases iniciáticas para Telemann. Quer ver uma coisa interessante? O sistema enoquiano é para nós atualmente o que o sistema do Abraham Elim teria sido para o Velho. Olha. O que é o ritual do Abraham Elim? Não é um ritual para você encontrar com o teu sagrado anjo guardião, aquela coisa toda? Sim. O que é o sistema enoquiano? É para você atravessar da arte. É isso. E todo o Eon atual está relacionado à da arte. Sim. Todos os adeptos vão ter que atravessar da arte. Isso é inevitável. Sim. Né? Você chegou no teu sagrado anjo guardião, saiba que ele vai começar a te preparar para atravessar da arte. O sistema enoquiano ele é tão importante para nós em Telemann, ele é tão importante que ele só é praticado, e isso eu preciso deixar claro, né? Porque eu ouço muita gente falando muita coisa. Mas o sistema enoquiano só é praticado na A, no colégio interno. Porque é o nosso sagrado anjo guardião que nos explica como fazer aquilo. Aquilo tudo que a gente viu o John Dee fazendo, aquilo ali foi para eles. Porque eles estavam recebendo um sistema. Eles estavam recebendo um sistema. O que eles fizeram lá há 400 anos atrás, hoje em dia você não tem necessidade mais de fazer, porque você já tem todo o sistema estruturado. Então, apenas no colégio interno da A, sob a supervisão do sagrado anjo guardião, é que você pratica isso. Por quê? O que são as invocações dos Etios? São mundos relacionados à Da'at. É isso que eles são. Aonde você vai penetrar no mundo desses anjos. Desses caras que muitos deles são sagrados anjos guardiões. Os Aetirs, eles estão todos dentro de Da'at? Querer comparar o sistema enoquiano com a Cabala não funciona. Ah, tá. São coisas diferentes, mas que se complementam. Completamente distintas. Tá. O sistema enoquiano não tem nada a ver com a Cabala. Tem gente que tenta encaixar. Não funciona, não é por aí. Né? Todos aqueles mundos enoquianos, né? Aquilo ali está relacionado com a travessia de Da'at. Como se fosse algo paralelo. Por exemplo, quando você lê, por exemplo, o segundo livro mais importante de Telemann, né? É Liber 418, que é a visão e a voz, que é as experiências do Mestério, né? Uns 30 Etios. E tudo aquilo ali, quando você lê com atenção, através da Cabala, né? Através do conhecimento de Cabala, através do conhecimento de Tarô, principalmente, você começa a entender o que está acontecendo ali dentro. Entendi. Né? Da'at é um mundo muito mais profundo do que as pessoas imaginam que seja. E Sérgio, essa travessia de Da'at, visitando o Kader Aetir, ele me pareceu, com uma fala sua há pouco, que é algo muito individual, porque é feito pelo Sagrado Anjo. Então, assim, só para eu entender, existe um sistema já formado disso, mas, porém, quando eu vou fazer, vai ser diferente de você. Ou não? Sim, então vamos lá. Qual é a ideia que se tem? A ideia que se tem é que você tem... Vamos pegar o John Dee e Kelly. Essas duas figuras são quase que Adão e Eva juntos. Né? São duas pessoas completamente distintas, né? Com índoles diferentes. Né? Todo mundo tem uma certa mania de enaltecer o John Dee, mas o John Dee apenas anotou. Ele apenas anotou aquilo que o Kelly estava vendo. E quem via era o Kelly. Né? E muitas vezes o Kelly nem dizia para o John Dee o que ele tinha visto. Porque o próprio Kelly, que era um cara totalmente errático, um cara completamente errático, né? Muitas vezes ele tinha medo do que ele estava vendo. Bem, mas como é que funcionava?
funcionava que o Kelly via, né? Ele penetrava no Etir, ele entrava no mundo, os anjos mostravam o que tinham que mostrar para ele e ele ditava. Quando você pega o Liber 418 do Crowley, você tem a mesma coisa. Você tem Mysterium, que ele penetra no Etir, né? E o Victor Newborn, né? Anota. Que faz a anotação. Mas dentro da A, o sistema é totalmente individual. Por exemplo, então no colégio interno da A, o que se pratica, basicamente? Enoquiano e alquimia. É o Sagrado Anjo Guardião que ensina você o que é alquimia. Como que você vai exercer todo aquele sistema de alquimia. Né? E ele vai te mostrar como que você pode entrar nesses etios, porque você vai precisar entrar, principalmente quando você estiver passando por Da'at, sem a ajuda de ninguém, porque você não vai ter ninguém para te ajudar. Sim. Então você vai desenvolver determinados níveis de consciência que você consegue penetrar, ter as visões daqueles mundos e ao mesmo tempo conseguir anotá-los, nem que seja depois com total precisão possível. Mas muitas vezes você anota paralelo ao que você está vendo. Entendi. É o Sagrado Anjo Guardião que te ajuda nisso. Por isso que isso é só realizado dentro do colégio interno da A. Dentro do colégio do Espírito Santo, como a gente chama. Então, uma pessoa que queira praticar, vendo, lendo a experiência alheia, não vai conseguir sem ter tido esse primeiro contato com o seu Sagrado Anjo Guardião. A primeira vez que eu fiz uma invocação enoquiana foi em 93. Eu não era nada. Eu era um mero probacionista da A. Eu não era nada. Eu assinei o juramento para A em 92. Né? Em 93 comecei a ter contato com isso tudo, né? E resolvi ver se funcionava. Então eu resolvi invocar o 30º Etir. O negócio é tão poderoso, que no meio da invocação você fica recitando aquilo. Né? Mesmo que você não saiba pronunciar nada enoquiano, e você fica simplesmente lendo aquilo da maneira como você acha que você deve ler, você vai perceber uma coisa muito curiosa, que aquilo tem uma métrica de leitura. Chega um ponto, depois que você está repetindo aquilo várias vezes, que você quase que começa a cantar. Você vê a mesma coisa. E aquilo começa a te levar a estado alterado de consciência. Eu não tive experiência nenhuma do Etir naquela primeira vez que eu fiz, mas eu percebi algo acontecendo. Tanto é que no final da invocação eu desmaiei. Eu caí completamente duro, me lembro disso. E uma curiosidade, começa do 30º para o 1º, não é? É como se você estivesse vendo circunferências. Quanto mais externas são aquelas circunferências, mais internas você está indo para elas. Interessante. Mas como se fosse uma cebola. O sistema enoquiano é um sistema completamente à parte. Né? Completamente à parte. Por isso que você não tem instruções oficiais. Na verdade, a A não tem instrução oficial para algumas coisas muito importantes. E uma delas é o enoquiano. Você não tem instruções. Né? Você vai ler, porque você é curioso, você vai ler o Abramelin, aquela coisa toda. Né? O Abramelin é um ritual basicamente medieval. Aquilo é impraticável. Impraticável você realizar o Abramelin. Já o enoquiano não. Você pode fazer isso no teu quarto, numa boa. Eu lendo sobre isso, falo que qualquer pessoa, até mesmo sem experiência nenhuma em magia, em sistemas ocultistas, nada, consegue ter essa... E por que será disso? Porque dizem que é a língua dos anjos. E como todos nós possuímos um sagrado anjo guardião, é como se você estivesse tentando forçar a porta para entrar nele, no mundo deles. Né? Alguns anjos abrem a porta, outros não abrem. O teu sagrado anjo guardião só vai abrir a porta para você quando você estiver preparado, ou se for o teu momento. Né? Mas tem alguns anjos que abrem. Por exemplo, do tarô. Né? O tarô, ele mais uma vez, o tarô é extremamente subestimado, porque o tarô ele serve muito para você fazer invocações a determinados. Ao teu sagrado anjo guardião, por exemplo, você pode utilizar o tarô para você invocar o grande anjo que rege os jogos de tarô.
Ah, anjo que rege o jogo do tarô experimente fazer que você vai ver. Faz total diferença. Pois é. Né? Do que simplesmente tirar uma pergunta corriqueira, né? O jogo de tarô, como você sabe, ele tem toda uma estrutura. Sim. Não é uma pergunta, não é um jogo para cada pergunta. Você tem uma estrutura. A Golden Dawn era perfeita nisso. Só que o método do Golden Dawn é extremamente complexa, chata até. Né? Sim. Mas, desde o momento que você entende a estrutura e começa a utilizar essa estrutura, ali o bicho funciona, ali o bicho pega mesmo. De fato. O que mais você quer saber? Então, vamos voltar para o sistema enoquiano, que é interessante, né? No sistema enoquiano, eu vejo que tem muitos curiosos, né? E geralmente as pessoas vão atrás disso em busca de algum tipo de poder, de ser diferente de alguma coisa, conseguir alguma coisa. Qual que é o verdadeiro objetivo do sistema enoquiano? É você entender o que está acontecendo com você em determinadas passagens por da arte. Uhum. Na travessia da arte, o teu sagrado anjo guardião não vai fazer nada por você. Você pode implorar por ele. E tem uma coisa curiosa, Quando você está no colégio interno, né, você não tem certeza realmente se o teu sagrado anjo guardião existe de verdade. Apesar que você já teve, né, uma grande experiência com ele. Né? Você teve a experiência tiferiana com ele. Né? Mas depois, quando o bicho começa a pegar, quando o pau come, você acaba até duvidando. Por isso que tem muitos adeptos que fracassam. Né? Sequer chegam a dar arte, chega na próxima esfera. Né? Você também não tem muita certeza se essa coisa de chefes secretos, santíssima fraternidade, se realmente existem. Você não tem. Você só tem certeza quando você entra em arte, quando você está em arte. Ali você tem certeza que teu sagrado anjo guardião é real, que os chefes secretos são reais. Né? E você está passando por determinadas coisas, né, que você precisa entender. Porque a travessia da arte se dá através de determinados ordalhos. Tem coisas que você precisa descobrir. Né? E pelo jeito e pela maneira normal, digamos, humana, você não consegue. Apesar que todo o processo ele é interno e todo o processo é humano. Sim. Só que as pessoas imaginam um pouco, né, que a travessia de arte é algo espiritual, quando você está numa viagem astral, coisas assim do tipo. Nada disso. Nada a ver. Nada disso. A questão é que eles exigem coisas de você, que você aprenda coisas do dia a dia que passam desapercebidas. Até mesmo porque daqui a pouco você vai lidar com Coruscant. E ali o bicho pega. Então, se você não tem a capacidade de olhar o mundo externo da mesma maneira como você olha para o teu mundo interno, espiritual, você está lascado. Você está lascado. Sim. Talvez você entenda um pouco isso que eu estou falando por causa da carta do nosso eremita. Sim. Né? Por causa da carta do nosso eremita. O eremita, ele tanto aprende com os chefes secretos quanto ele aprende com o homem da terra. E com a sua própria experiência, né? É uma grande fraternidade. E até para as pessoas se situarem um pouquinho, porque a gente está falando alguns conceitos aqui, algumas palavras que talvez quem vai chegar nesse vídeo não está acostumado, né? Sim. Então, primeiramente, o que é o Sagrado Anjo Guardião? O Sagrado Anjo Guardião, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é uma consciência independente de mim. Né? Quer dizer, eu só existo porque ele fez com que eu existisse. Ele é alguém que algum dia já foi um ser humano encarnado como eu, ou como você. E que quando ele percebe que aquela é a última encarnação dele, ele faz um determinado ritual que eu não faço a mínima ideia de como aquilo é feito, né, onde ele individualiza uma alma. Uma alma geralmente é uma alma de um animal. Ele individualiza, e ele, ao individualizar,
ele dá a essa alma um nome, que é aquela famosa nome perdido de Deus, né? Essa coisa toda que o pessoal fala por aí. Na verdade, é o nosso nome mágico. E o nosso nome mágico ele é a fórmula da nossa verdadeira vontade, porque está diretamente relacionado com o nome dele, com a verdadeira vontade dele e com a verdadeira vontade de toda a Santíssima Fraternidade. Né? Aí então, e curiosamente, ele então, por causa disso, ele também possui um sagrado anjo guardião. Existe toda uma hierarquia nessa brincadeira, por isso que é uma fraternidade. Por isso que Mestério, quando ele escreve em Estrela Vista, né, o Frater Perturabo, vai ser uma confusão de nome do cacete. Mas só um parênteses, é todos o Aleister Crowley, só para sim, todos estavam encarnados em Aleister Crowley. Enfim, né? O próprio Crowley, quando ele escreve Estrela Vista, ele fala uma coisa muito interessante que as pessoas não entendem. Na verdade, muita gente não entende muita coisa que o Crowley escreve. Mas ele fala uma coisa muito curiosa, que você só pode subir de grau na A se alguém assumir o teu lugar. Isso quer dizer o quê? Sistema, né? Porque você mantém uma cadeia, uma coisa que as pessoas adoram, um nome, eu acho um nome pavoroso, uma coisa chamada linhagem mágica. Detesto esse termo, de linhagem mágica. A minha linhagem mágica é do meu sagrado anjo guardião e do sagrado anjo guardião dele e a de Terra. Entendeu? Isso para mim é linhagem mágica. Né? Mas ele só vai poder subir se eu assumir o lugar dele. Quando eu assumir o lugar dele, alguém vai ter que ficar no meu lugar. Quer dizer, no meu lugar não, porque o Sérgio não é absolutamente nada nessa brincadeira. E sim, quem eu sou de verdade. Entendeu? Interessante. O Sagrado Anjo Guardião ele é isso, ele é uma consciência. Ele é um ser. Né? Ele depende tanto de mim quanto eu dependo dele. Ele é o que a gente chama do nosso anjo da guarda, aquela oração que a gente faz quando criança. Mais ou menos isso, é para ele. É mais ou menos isso, né? E isso, ele seria um pouco diferente do que as pessoas chamam de mentores, por exemplo. Tem algumas pessoas que têm que tem uma sensibilidade a mais e de repente consegue senti-los. Seriam pessoas, assim, figuras, entidades diferentes de mentores? Existem vários. Inclusive, você consegue entrar em contato com outros sagrados anjos guardiões que não é apenas o seu. Você só não sabe de quem ele é. Né? Por exemplo, então vamos voltar para a Da'at. A gente estava falando sobre Da'at. Em Da'at, quem faz a iniciação daquele adepto durante os longos anos que ele vai passar lá dentro, são outros sagrados anjos guardiões. Essa brincadeira já começa no grau de Zelator da, quando você passa por um rito chamado o ritual do Cadaveres, né? Onde 3 seres vêm e te fazem, né? E te pegam para fazer. Nem sei nisso, devia estar falando sobre isso aqui, né? Mas enfim, né? Eu começo a falar e vai embora, mas enfim. Mas o ritual do Cadaveres, ele é um ritual que é muito curioso, porque 3 caras que você não sabe quem são, porque você não consegue vê-los, né? E eles te fazem passar por aquele rito. Depois, é engraçado que você vai percebendo que existem outros, né? E eles não são nenhum espíritos obsessores, estão muito longe disso, né? Você sabe sentir a diferença entre um espírito, entre algo desencarnado e algo realmente que existe, né? E muitos disso que as pessoas falam de mentores, muitas vezes são seres que não são sagrados anjos guardiões, né? E é muito importante você ter consciência com quem você está lidando, né? Sim, até para não ser enganado. A gente vê tanta história de pessoas com obsessão por aí, né? E que acaba com a vida da pessoa mesmo, né? E o que é a escola interna, a escola externa? São níveis de trabalho. Né? São níveis de trabalho. O que é o colégio externo? O colégio externo é aquilo que na alquimia a gente chama de obra em negro. Né? O colégio externo é um colégio em que ele tem o objetivo de te fazer conhecer o máximo possível de técnicas para que você possa descobrir
Qual é o teu método de teurgia com o teu sagrado anjo guardião? E por que ele é chamado de obra em negro? Porque você está completamente cego. Todo mundo que não tem o conhecimento com essa ação com o sagrado anjo guardião está dormindo, está cego, está numa grande escuridão. Né? O colégio interno, que é chamado de Colégio do Espírito Santo, ou Colégio Rosa Cruz, seja lá o nome que se dê, né? Enfim, ele é um colégio onde você já tem um conhecimento com o teu sagrado anjo guardião. Por isso é chamado de obra em branco, porque você já tem pelo menos uma luz. Você só pode não saber o que fazer com aquela luz, mas pelo menos você já está vendo alguma coisa. Né? E dentro desse colégio interno é um colégio em que você é preparado pelo teu sagrado anjo guardião, você é treinado por ele, né? Para que você se prepare para a travessada da arte. Porque, como eu disse agora há pouco, ele não vai fazer nada por você durante a travessia da arte. É você e você. É aquilo que a gente estuda no arcano 18 do tarô. Né? É aquilo que a gente estuda ali. Né? O colégio interno, então, é basicamente isso. No colégio externo você aprende um monte de coisa. Cabala, alquimia, tarô, magia, misticismo, práticas místicas, então, é uma penca. Para quê? Para que você descubra, né, qual é o teu método de teurgia. Né? Aquilo que vai te ligar ao teu sagrado anjo guardião. Aquilo que vai te aproximar mais facilmente dele. Depois de um colégio interno, né, você já tem um conhecimento com ele. Né? Basicamente, você vai começar a trabalhar diretamente com a alquimia, com a ideia alquímica, né? Enoquiano, né? É claro que aí a profundidade de ensinamento se torna cada vez mais pesada, né? Porque o sagrado anjo guardião funciona igual aquilo que a gente vê no livro da lei. Tisagem na estrela, então se vira para descobrir o que quer. Né? Ele te joga ali vamos dizer, um mistério, um enigma, e você corre atrás. Ele te joga geralmente aquilo que não é. Né? A tisagem não é estrela. Se vira para descobrir o que é. E você vai ter que se virar para descobrir. Né? E depois você tem um colégio secreto. Né? Você tem muito que falar do colégio secreto. Né? O colégio secreto é o que a gente chama de Santíssima Fraternidade da A. Né? Por exemplo, você só é um membro da A realmente a partir do momento que você entra apenas no colégio secreto. Inclusive, você só é considerado um telemita de verdade depois que você entra no colégio secreto. Entendi. Aí, essa parte de telema a gente vai deixar para um outro encontro, né? Porque é bem extenso também, né? Como você quiser. E quando a gente fala dessa Santíssima Fraternidade, existe essa fraternidade, vamos dizer, espiritual, né? Que é lá dos Sagrados Anjos, e os membros da AA, os encarnados. Seria isso? Essa diferença? A A é uma ordem totalmente espiritual. Ela não existe plano físico. Ah, tá. Ela não existe. A A ela existe desde que a humanidade é a humanidade. A A não foi criada da cabeça de Aleister Crowley ou de Frater Perdurabo. Isso é um grande equívoco que as pessoas têm. Né? As pessoas acham que lá em 1907 o Crowley resolveu fundar a A. Primeiro que a A não é uma ordem. Ele pode chamar de ordem porque o livro da lei se refere a A como uma ordem. Né? Porque o Crowley ele teve que estruturar, baseado no que ele conhecia da Golden Dawn, um sistema claro de iniciação que pudesse nos levar ao sagrado anjo guardião. Mas a A, ela existe desde que a humanidade é a humanidade, ela sempre existiu. O que o Crowley faz, na verdade, é que ele apresenta à humanidade o seguinte: ó, tá aqui a A. Agora vocês não precisam fazer parte de maçonaria, de uma organização Rosa Cruz, vocês não precisam fazer parte de nenhum lugar na esperança de conhecer um iniciado que seja da A. Agora está aqui todos os documentos dela, vocês vão por vocês mesmos. Foi isso que ele fez. Basicamente foi isso que ele fez. Um detalhe interessante do Aleister Crowley, né, é que ele não tinha essa coisa de esconder informação. Não. Né? Ele jogava mesmo, tá aqui. Né? Quem tiver interesse vai vir atrás e tá tudo certo, não é isso? Ele, assim como Eliphas Levi, você tem que ter muito cuidado ao lê-lo. Você tem que ter muito cuidado. Mas o Crowley não escondeu absolutamente nada de nós. Nada. É isso que é impressionante.
porque não tem mistério nenhum. Ele acabou nos mostrando que não existe mistério nenhum. Inclusive, ele falava que mistério é inimigo da verdade. Sim, Né? claro. Se alguém te pergunta alguma coisa e você diz que você não está, e essa pessoa diz que você não está preparada para ouvir, se a pessoa diz, isso aqui é um grande mistério, no momento certo você vai saber, é porque essa pessoa ela tá te manipulando. Ou não Ou pior, sabe, né? nem sabe o que está falando. Nem sabe. Né? Enfim, então não existe isso. Né? Uma coisa que eu acho incrível no Crowley, cara, é que ele fala as coisas não é que ele fale de uma maneira clara, né? Até porque ele quer que a gente pense. E é isso que eu acho fascinante nele. E É que outro, ele nos faz pensar. Por exemplo, quando você lê Liber Aleph, que é o terceiro livro mais importante que a gente tem em Telemann, né? Ele nos faz pensar o tempo inteiro. Que diabo é isso que o cara está falando aqui? E o até livro, porque ele era um poeta também, né? ele era um poeta. Ele era um poeta. Finalmente, os caras lá em cima descobriram, né, com quem poderiam contar, com um poeta. Tem que ter essa diferença, esse cuidado, essa sensibilidade para pôr informações tão sublimes, né? Tão Sabia tratar a finas. palavra. Ele sabia tratar a palavra. De repente, até eu já pensei muito sobre isso, é até essa questão de ter tanta crítica em relação a ele, né? Porque cá entre nós, não é todo mundo que entende tudo, né? Aquilo que eu não entendo é muito mais fácil eu criticar, né? Bater de frente, né? Do que ficar quietinha. Né? Então, tá Ninguém aí. gosta de dar uma de ignorante. Claro. Todo mundo gosta de ser espertinho, né? Aquela pessoa, né, que sabe de tudo. Exato. Ninguém está aqui para saber de tudo, pô, né? Por exemplo, eu tô há 33 anos em Telemann, acabei de falar isso, né? E até hoje eu tô aprendendo, cara. Claro. Né? Eu posso dizer que eu conheço muito bem tarô, mas eu continuo estudando, né? Eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de praticar. Nunca parei de me dedicar. Eu sei que eu posso ter esbarrado em algumas coisas, mas que ainda falta muita coisa ainda para mim. Sim. E isso que é fascinante. Exato. É isso que é fascinante. Eu vejo muito esse caminho, o caminho. Eu não gosto muito das ideias de caminho espiritual, eu não gosto muito dessas ideias. Eu não gosto muito dessa ideia de esoterismo, não sou chegado a muito a esses conceitos, não. Mas eu vejo muito esse caminhar como se fosse a dança dos sete véus. Que a gente conversou uma vez sobre isso. Sim. Você nunca retira o último véu. Por quê? Que prazer você vai ter se você souber todos os mistérios? Exato. O que vai te fazer continuar caminhando? Né? Mas é bom você arrancando às vezes os véus, né? E aí você vai vendo que tem sempre mais um. Né? Isso é delicioso. Isso é delicioso. Eu não troco esse meu caminho por nada. Tá certo. E vamos voltar um pouquinho no sistema enoquiano? Cismou com isso mesmo. Não, mas é muito interessante. E outra, eu quero pegar a atenção da galera que tá escutando aqui, né? Porque se o piloto é bom, vão querer ficar nos próximos, né, Sérgio? E aí, eu tô aqui com um livro, né, um escrito sobre o Liber Logaeth, é assim que fala? Liber Logar, na verdade, é assim que se fala, né? Mas tudo bem. Logaeth. Liber Logar. É importante a gente falar certo, né? Até porque o sistema enoquiano exige isso da gente, né? E tem algumas frases aqui que os anjos falaram para o Kelly, né? E que foram anotadas ali pelo Di, que são frases interessantes da gente analisar quando eles receberam esse sistema, né? Então eu vou falar algumas, eu gostaria que você comentasse. Vai lá, hein? Vamos lá. Comigo. Vou dar uma palhinha aqui para a galera saber o que os anjos falaram com eles, né? Então, a primeira. Esta língua não é de homem, nem de anjo, mas é de Deus. É a língua de Adão, a língua verdadeira de Deus e dos anjos.
Porque os anjos disseram para eles que essa língua, a língua enoquiana, era a língua que Adão conversava com Deus no paraíso. Essa é a ideia. Né? Quando a gente pega novamente o 418 do Crowley, existe uma determinada passagem, agora não me lembro qual é, são 30, não vou me lembrar de todos, que eles tocam novamente nesse assunto de Adão e Eva. Essa ideia de Adão e Eva dentro do sistema enoquiano é muito importante. Olha. É muito importante. Mas dentro do sistema enoquiano é uma mitologia ou é algo que realmente eles falam que existiu, que teve uma existência? O que eles estão querendo dizer é que nós, seres humanos, não importa homem, mulher, ou mulher, mulher, somos face da mesma moeda. Que um necessita do outro, um precisa do outro. Né? Um necessita da complementariedade do outro. É isso. É disso que ele está falando. Né? Quando ele fala sobre Adão e Eva, porque você tem ali a ideia de que você tem dois seres completamente distintos. Que eles unidos, eles são algo. Okay. Né? Que nós, por exemplo, quando a gente estuda o tarô, vamos voltar lá para o tarô, né? Todos os personagens dos arcanos maiores e todos os caminhos formam um par, não é? Sim. Por causa disso, porque eu preciso do outro. Eu preciso de um espelho meu. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, né, que gosta muito de tarô também, mas assim, é como ouvinte, não é uma pessoa que estuda, né? E aí ela me falou que ela entrou num site e esse site deu um arcano para ela que representaria ela, a pessoa dela. Aí qual arcano que era? A Imperatriz. Eu falei, ô amiga, eu não sei se é muito interessante não. Né? Enfim. Se ela for uma imperatriz, tá certo. Não, mas não é totalmente diferente a personalidade dela em relação à Imperatriz, né? A gente sabe que no tarô os personagens estão relacionados às cartas magnas, né? Exatamente, foi o que eu expliquei para ela. Eu falei, se alguém vai te representar, não são nos arcanos maiores, né? Os arcanos maiores é muito mais profundidade do que representação. Perfeito. Né, assim, psicológica ou de personalidade, enfim. Perfeito. Eu falei, depois se você quiser, a gente marca um dia pra gente entender quem é você dentro das cartas magnas, né? Mas tira essa ideia, porque ela queria, inclusive, tatuar a carta da Imperatriz. Eu falei, menina, calma, deixa você entender primeiro. Aprende primeiro, depois você faz a coisa. Mas olha como é difícil, né, a gente lidar com informação tão, assim, vasta. Irresponsável até. Sim, irresponsável. Né, irresponsável. Mas, enfim, aí... então, aí o que eu gostaria de entender também, essa língua que a gente fala aqui, existe um dicionário para ela? Existe um dicionário para ela. Ah, que interessante. E lá tem como se Existem vários livros, né? Existe o livro do Schuller, né? Um livro em inglês, né? Óbvio, que ele... É interessante o livro dele. Ele tem 2 volumes. O segundo é mais apelativo, né? Mas, enfim, não, ele tem 3 livros sobre enoquiano, sendo que o terceiro é mais apelativo. Né? Tá. Mas os 2 primeiros são bem legais. Um é básico e o outro um pouco mais avançado sobre enoquiano. É bem legal. E dentro dele lá ele tem um dicionário enoquiano ali dentro. Interessante. Bacana. Porque até isso, cara, foi dado. Olha que coisa mais linda, né? Até isso foi dado. O trabalho que o Dee e o Kelly tiveram, um trabalho espetacular, cara. Espetacular. E demorou muito tempo para eles realizarem esse trabalho? 5 anos. Ou foi rápido? 5 anos. Nossa, até que foi rápido, se você for ver pela complexidade do sistema, né? 5 anos. 5 anos. Porque Eles levaram anos fazendo isso. Porque o livro da lei foi dado em uma tarde? Foi dado em 3 dias, né? 3 dias. Foi dado em 3 dias. Né? Quando Mas eles levaram 5 anos, cara. O sistema enoquiano é extremamente complexo. Extremamente complexo. As tabelas, aquilo tudo, cara, aquilo é fantástico. Aquilo é trabalho de maluco, cara. Trabalho de maluco.
Para né? você ver, né? É muito E é um interessante. alfabeto mesmo, é uma língua mesmo. Aquilo ali você pode achar que os caras inventaram, ninguém iria inventar uma coisa daquela. Inclusive eles falam, cara, que o enoquiano é muito parecido com o inglês. Cara, mas quando você começa, a pronúncia é muito mais próxima do latim do que pro inglês. Das línguas latinas. Aquilo é fantástico, cara. O trabalho daquele. As pessoas podem falar que o Kelly ele era um farsante, que ele era sei mais o quê, mas o cara era um senhor de um vidente. Olha. O Kelly era um grande alquimista. Não sei se você sabe, mas o Kelly tem um livro chamado A Pedra dos Filósofos. Aquilo é um dos trabalhos de alquimia brilhante. Se você quer entender a alquimia, leia A Pedra dos Filósofos dele. E diz a lenda que ele conseguiu realmente transformar as É, coisas, cara, né? é. Aí, minha amiga, aí vai ficar, né? Aí No vai ficar imaginário. no imaginário, né? Vai ficar, né? Na Quem sabe ficção, um dia a gente né? descobre, né? Vai ficar na ficção, né? O Dia é um matemático. O cara, para organizar aquilo tudo, é maravilhoso. O Ele cara tinha foi uma maravilhoso. mente interessante, porque um tinha uma mente racional e o outro uma mente mais intuitiva, né? É a verdadeira casamento É, mesmo, né? A carta da arte tá ali, né? é. Aquilo ali é um casamento, cara. É um casamento. É um Muito casamento. interessante. Fantástico. É tão bonito de ver essas coisas, né? Mas É, uma coisa interessante, os anjos sabiam desde o início que eles iam fracassar no final. olha. Sabiam. Eles O que que sabiam. eles também não sabem, né? Sabe tudo. Pois é. O que eles não sabem? Mas sabe que eu vejo que às vezes é uma pequena engrenagem de um processo todo, né? Sim, sim. Porque assim, o Sim. que tem que fracassar ali para poder dar continuidade depois e ter todo um. O que eu acho bonito na história, Ariana, o que eu acho bonito, é que ninguém faz tudo completo. Cada um vai fazendo um pedaço. Cada um vai compondo essa grande colcha que é todo o sistema de iniciação. Isso que eu acho lindo. Eu acho lindo isso. É, Eu acho isso muito legal. isso me remete, né, a uma das leis herméticas, né, que é a do microcosmo e do macrocosmo, né? Então você faz parte de um pequeno sistema que Uhum. complementa o todo, né? Sim. Por isso que É, é... cada homem e cada mulher é uma estrela. Ah, olha que coisa mais O que rica, né? seria o universo sem as estrelas, né? Pois Se é, falta uma estrela, o universo já não é tão universo assim. é verdade. Mas isso fica para depois. Vamos pegar mais uma frase. Deixa eu ver alguma frase interessante. Todas são, né, na verdade, mas É. pra gente não se estender muito aqui, que já. Ah, eu vou pegar logo a segunda, porque eu acho que tem a ver até com o nosso propósito aqui do nosso canal, né? Porque qual que é a ideia do canal? É trazer informação mesmo, trazer o conhecimento para as Sim. pessoas sem esperar nada em troca, né? E aqui essa segunda frase fala: a sabedoria que te damos não é para ser usada para o mal ou para a ambição, mas para a glória de Deus e para o benefício de todos os homens. Se você perguntar para o teu sagrado anjo guardião o que é espiritualidade para ele, ele vai falar que é fraternidade. E como nós estamos longe de sermos um planeta espiritualizado. Sem dúvida. A Groenlândia lá, para você ver, né? Meu Deus. Que momento histórico estamos passando, né? A gente pode até discutir isso num podcast futuro. É. Eu gostaria que não, né? Mas pelo jeito não vai ter muito jeito, né? Mas é Mas isso, cara. Isso é para engraçado, né? É a responsabilidade pelo é o compromisso que você faz, né? Eu acho que quando você assina um juramento para A, né? Você não está fazendo um juramento porque o teu objetivo é atingir a sabedoria. Até pode ser, né? Eu inicialmente pensei, né? Depois eu começo a perceber, cara, que o meu compromisso é com a comunidade, de uma certa maneira, né? Aquilo que me é dado não me pertence.
aquilo que eu aprendo, aquilo que eu descubro, aquilo que eu vivencio, não é para mim. Aquilo é para ser compartilhado. Claro. Né? É aquela velha história, cara. Se eu posso, por que você também não pode? Né? Se grandes iniciados chegaram aos píncaros da iluminação, vamos colocar assim, por que nós também não podemos? Né? O que faz eles diferentes de nós? Nada. Talvez ele esteja em determinada árvore da vida, em determinada esfera da árvore da vida, sim. Mas isso não quer dizer que você também não possa ter as tuas experiências dentro da tua árvore da vida e dentro da esfera da tua árvore da vida. Claro. Nada te impede. Nada te impede. E na verdade isso é esperado. Oi? E na verdade essas experiências dentro da sua própria árvore, dentro da sua própria esfera, são esperadas de você. Claro. Né? Claro. Você sabe que ontem, só um comentário, eu estava no carro escutando Heaven and Hell, né? Do Black Sabbath, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando ali, discutindo com meu marido, o que é o Heaven and Hell para cada um, né? E chegamos a uma conclusão que tem tudo a ver com Telema também, que o Hell nada mais é do que o nosso próprio ego e daquilo que eu espero que seja fornecido para mim. Então, por exemplo, enquanto eu venho para esse mundo tendo a consciência que eu vou servir, ou seja, eu não espero nada em troca. Então, assim, a minha chance de ficar brava, de ficar chateada com aquilo que não me deram, né, a frustração, ela baixa muito quando você não espera coisas de outras pessoas vindo para você. É a questão da verdadeira vontade. Eu realizo a verdadeira vontade, não é porque eu estou esperando alguma coisa em troca, não é porque eu estou esperando uma recompensa. Porque essa é o meu dever, realizar a nossa verdadeira vontade. É o servir, Né? Então... O Crowley, inclusive, ele tem o Crowley, quando é uma figura de vez em quando, às vezes ele fala que nós não estamos... que essa história de servir a humanidade é uma ideia boba. O Crowley coloca isso, agora não sei o texto, eu acho que é quando ele comenta sobre a voz do silêncio, uma coisa dessa. Eu já li tanta coisa dele que até já esqueço onde foi que eu li. Mas, na verdade, nosso objetivo é servir a humanidade. Claro. Até porque depois ele se desmente. Ele fala, cara, que a humanidade são aquelas pessoas que estão próximas a você. Exatamente. Com que você convive no dia a dia. Essa é a tua humanidade. Sim. Não é você fazer alguém lá... A gente tem a ideia lá da fome da África, isso, aquilo, né? Só que se eu não viver num heaven, dentro da minha própria casa, o que vai ser né? Não adianta aqui ser um hell e o resto, né? Eu querer um heaven do lado de fora da rua. Não adianta nada. Mas o Crowley, assim, ele fala umas coisas, depois ele desmente, mas a gente entende por que ele fala essas coisas. A gente entende. Né? Sem dúvida. Porque as pessoas, quando falam assim, servir a humanidade, as pessoas já acham logo uma coisa meio piegas, né? Ajudar a humanidade a evoluir. Não, nada a ver. Mas é o que a gente está fazendo. Né? Exato. Ajudando as pessoas que estão próximas de nós. E é isso aí, Sérgio. Então, acho que gostaria de falar mais alguma coisa? Não, chega, né? Pô, já... Eu só falando sobre Enochiano, cara. Pô, deixa o podcast, porra. E aí, eu convido para quem assistir, não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo aqui, se você vai assistir também, não sei, se chegou até aqui, comente, pode deixar aí sua dúvida, se você tiver, porque aí, sempre que a gente lê alguma dúvida aqui, a gente traz para o próximo capítulo gravado, eu anoto tudo e vou perguntando aqui pro Sérgio. Falem mal, mas falem de mim. Engraçado, quer ver? Já que você estava falando sobre Enochiano, o sistema Enochiano chegou até nós graças a um cara chamado Merrick Casalbon. Esse cara, quando ele teve acesso aos diários de João Gilliam, onde já tinha falecido, a casa dele já estava ruindo, mas o que acharam, os documentos dele numa parede secreta, conta a lenda, não estava lá para ver, o pessoal conta. E aí esse Merrick Casalbon, ele editou todos os diários do dia porque ele queria detratar o John Dee.
Olha. Ou seja, nós devemos a um cara que queria detratar o John Dee tudo isso. Então, falei mal, mas falei nós. Mas é isso aí, galera. Fiquem à vontade. Fique à vontade. Fique à Então, vontade assim, para falar mal. só para resumir, então, para ser breve, então, por que o sistema enoquiano chegou até nós? Porque ele é a fórmula de trabalho do novelão. Porque nós precisamos saber como aquilo funciona. A gente precisa ter contato. Se você está querendo realizar a verdadeira vontade, e a verdadeira vontade é a vontade de Inuit. Inuit é a Santíssima Fraternidade, que são todos esses anjos ali, onde nós, seres humanos, também fazemos parte. A gente precisa saber como esse mundo deles funciona. E você só aprende isso na travessia de Da'at. Por isso que Da'at é a 11ª esfera da árvore da vida, que está diretamente relacionado com o número de Inuit. Inuit não fala que o número dela é 6,50? Sim. Pois é, 6,50 dá 11. 11 é Da'at. Tá certo. Então é isso. Né? Da mesma maneira que você tinha o Abramilim para te levar ao Sagrado Anjo Guardião, hoje em dia, o Sagrado Anjo Guardião era a grande obra da alquimia no passado. Hoje em dia, como a gente abre mão da nossa própria grande obra, né? Da nossa própria busca pela nossa sabedoria, sei mais o quê, né? Para a realização da verdadeira vontade. Por isso que a gente abre mão da nossa grande obra. Isso está lindo. Tá. Então, só para esclarecer para o pessoal, a verdadeira vontade é aquilo que eles esperam da gente. E a grande obra, né? É isso, né? É. A verdadeira vontade é o que a Santíssima Fraternidade quer que a gente faça para ajudar ao estabelecimento da lei. E a nossa grande obra é aquilo que você busca internamente para conseguir isso. Perfeito. É a nossa busca pela sabedoria. Isso. Então, uma juntando com a outra, dá tudo certo. Uma se ancora na outra. Sim. Isso que é legal, uma se ancora na outra. Como a minha vontade é inferior à vontade deles, então abro mão da minha grande obra para realizar a verdadeira vontade deles. É isso. Muito é simples, não tem muito mistério, não. E é isso aí. Então, o problema é chegar lá, cara. O negócio é chegar lá. Né? Tá difícil chegar lá. Nossa Senhora. São 4 árvores com 10 esferas cada uma. E aí vai a brincadeira. 160 encarnações a gente chega. E até lá a gente vai gravando uns vídeos aqui para ajudar a galera. Isso. Até o Bartô concordou, você viu, né? É isso aí, então. Então é isso. Muito obrigada, Sérgio. Eu agradeço. Estamos aqui. E é isso, galerinha. Muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. 93 para todos. 93.